Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Meia-Noite em Paris, de 2011. Se eu tivesse que usar apenas um adjetivo para descrever esse filme, seria charmoso. Não existe jeito melhor de resumir essa comédia, até porque os primeiros 3 minutos e meio já brindam o espectador com imagens espetaculares de Paris, uma das cidades mais icônicas do mundo. Além de localizar o cenário da história, essas imagens seduzem pelo carisma e pela elegância. Até a chuva parece mais bonita por lá. Propositalmente, o diretor busca o encantamento nesses primeiros momentos, algo que ele vai visitar com frequência mais à frente. I mean, look, this is where Monet lived and painted. We're 30 minutes from town. Imagine the two of us settling here. We could do it. I mean, if my book turns out... You're in love with a fantasy. Gil Pender é um escritor desiludido com o próprio trabalho que passa alguns dias na capital francesa junto com a noiva, Inês. Eles fazem passeios típicos de qualquer turista, mas logo fica evidente que os objetivos de cada um na cidade são bem divergentes. Enquanto a Inês busca tirar fotos, jantar e fazer compras, o Gil tenta se integrar ao DNA cultural daquele lugar. Para ele, são especialmente interessantes os escritores, os pintores e os artistas em geral que viveram e produziram durante a década de 1920. Ele tem uma visão saudosista dessa época e sempre que possível se refere a ela com admiração. Um casal de amigos da Inês também está na cidade e divide algumas experiências com eles, mas o Gil não vai nem um pouco com a cara do Paul, que desdenha dessa visão romântica do passado e tem a constante necessidade de se autoafirmar. E para completar, os pais da noiva também estão na cidade. Pelos diálogos e pelas situações, fica muito claro que eles não são exatamente fãs do futuro genro. Existe ali uma tensão constante. Meio que numa crise de meia-idade, o Gil tenta encontrar propósito e inspiração intelectual na cidade, ao mesmo tempo que todos à sua volta se preocupam com questões materialistas. Cansado disso tudo, ele resolve voltar andando pro hotel em uma das noites e, para sua surpresa, avista um velho Peugeot que para bem na sua frente. I didn't hear you. What? Hey, come on. Oh, come on. Come on, guys. Yeah. Come on, get in the car. Essa carona inesperada funciona como uma espécie de túnel do tempo, que leva o nosso protagonista para conviver com os seus ídolos do passado. Noite após noite, ele encontra alguns dos nomes mais respeitados das artes no início do século XX, e naturalmente se encanta perdidamente por essa dinâmica. O que ele só tinha ouvido falar nos livros de história, agora era uma realidade concreta. Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Louis Buñuel e muitas outras personalidades na sua frente, conversando, ouvindo e prestando atenção no que ele tinha para dizer. Aqui eu aponto uma primeira reflexão importante do filme, que é a supervalorização dessas figuras históricas. Como fica muito claro nesses encontros do Gil, aqueles artistas todos eram seres humanos assim como ele. Todos tinham suas fragilidades, medos, defeitos e inseguranças. Todos se questionavam, eram influenciados e conviviam entre si como continuamos fazendo até hoje. E quando você olha sob essa perspectiva, cai a romantização construída em cima do nome dessas personalidades. Saem de cena os gênios consagrados pela história e entram os seres humanos em carne, ossos e infinitas características. De certa forma, um conforto para todos nós que tendemos a enxergar o passado como necessariamente melhor do que o presente. Can I ask you the biggest favor in the world? No, What is it? would you read it? Your novel. Yeah, it's like 400 pages long, and I'm just looking for, just an opinion. My opinion is I hate it. I mean, you haven't even read it. If it's bad, I'll hate it because I hate bad writing. If it's good, I'll be envious and hate it all the more. You don't want the opinion of another writer. Eu não gosto muito dessa ideia de ter que conhecer outras referências para entender um filme, até porque cada obra deveria ser autossuficiente, na minha opinião.
mas eu tenho que admitir que ele funciona muito melhor para aqueles que têm um mínimo de conhecimento prévio sobre essas personalidades do passado. É muito mais divertido ver a Gertrude Stein como essa mulher durona e pragmática, ou o Salvador Dalí como esse cara meio maluco que viaja nas próprias ideias. Se você não faltou nas aulas de história, literatura e artes no colégio e lembra de algumas características dessas figuras, o filme vai ganhar um tempero todo especial. As idas e vindas do nosso protagonista fazem ele evoluir, se reencontrar, dão uma concretude ao que parecia etéreo. E antes que você se pergunte se aquilo tudo era realidade ou fantasia, na verdade não importa. O caminho é mais importante do que o destino. Existe uma transformação clara do Gil entre a primeira e a última cena. Parte da inocência se perdeu no meio do caminho, mas a maturidade acumulada permite que ele tenha mais segurança para fazer as próprias escolhas e definir os caminhos dali para frente. No final das contas, o filme é sobre o processo de redescoberta pessoal de um escritor em crise. If I ever want to write something worthwhile, I have to get rid of my illusions, and that I'd be happier in the past is probably one of them. So, goodbye, Jill? O elenco escalado para esse projeto é bem extenso, mas cada papel foi muito bem aproveitado. Existe um equilíbrio na exploração de cada um dos personagens. Então, eles se equivalem em importância e não ofuscam o protagonista. Owen Wilson é o escritor Gil e a sua noiva Inês foi interpretada pela Rachel McAdams. Entre os nomes do elenco coadjuvante, eu destaco a beleza e a segurança de Marion Cotillard, a presença de tela de Kathy Bates e o tom muito bem acertado de Adrien Brody. Aliás, perceba que todos eles já tinham vencido um Oscar anteriormente. Kathy Bates em 1990 como protagonista de Louca Obsessão, Adrien Brody em 2002 como protagonista de O Pianista e Marion Cotillard em 2007 como protagonista de Piaf, Um Hino ao Amor. E uma curiosidade, também faz parte do elenco, em uma rápida participação, Carla Bruni, que na época era a primeira-dama da França. Até hoje, ela é casada com Nicolas Sarkozy, que foi presidente do país europeu entre 2007 e 2012. As filmagens aconteceram em Paris no ano de 2010 e a fotografia foi propositalmente calibrada para transmitir calor, então a saturação das imagens é alta para passar essa sensação de acolhimento, paixão e conforto. Ela conversa muito bem com os figurinos, com a maquiagem e com o desenho de produção, que necessariamente trabalhou muito a reconstituição histórica dos anos 1920. Merecidamente, o filme foi indicado ao Oscar de melhor direção de arte. And when you think that in the cold, violent, meaningless universe that Paris exists, these lights, I mean, come on, there's nothing happening on Jupiter or Neptune, but from way out in space you can see these lights, the cafes, people drinking and singing. I mean, for all we know, Paris is the hottest spot in the universe. Vous êtes un poète. As outras 3 indicações foram registradas nas categorias de melhor filme, melhor roteiro original e melhor direção para o já consagrado Woody Allen. Sempre muito relacionado à paisagem de Nova York, o cineasta se aventurou pela Europa com uma trilogia não oficial que começou em 2008, com Vicky Cristina Barcelona, teve Meia Noite em Paris como ápice e foi encerrada em 2012 com o título Para Roma com Amor. Na minha opinião, essa foi a última grande fase do cineasta, que começou a carreira na década de 1960, foi um dos grandes nomes da comédia na história do cinema norte-americano e conseguiu a proeza de desbancar Guerra nas Estrelas em 1977, vencendo o Oscar de melhor filme e melhor direção por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Meia Noite em Paris foi escrito inteiramente por ele já com a intenção de ter a cidade francesa como cartão postal, e eu sempre fico muito bem impressionado ao revisitar o filme. A história tem o tamanho e o tom adequados, o filme não corre nem se arrasta, as interpretações são agradáveis e a abordagem estética é coerente com a proposta. Isso sem falar do charme que eu citei logo no início desse vídeo.
Você termina de assistir querendo subir no primeiro avião com destino a Paris. Todos esses adjetivos ajudaram o filme a ser a maior bilheteria de toda a carreira de Woody Allen, com uma arrecadação que ficou na casa dos 151 milhões de dólares. E olha que aqui a gente está falando de uma trajetória com mais de 50 longas-metragens. I'm Gil Bender. I was with Hemingway and Picasso. Pablo Picasso and Ernest Hemingway. I'm Gil Bender from Pasadena. O filme venceu o Oscar de melhor roteiro original, o que colocou Woody Allen no seleto grupo de roteiristas premiados 3 vezes pela Academia. Dividem com ele essa honra Charles Brackett, Paddy Chayefsky, Francis Ford Coppola e Billy Wilder. As outras 2 estatuetas vieram em 1977, por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, e em 1986, por Hannah e suas irmãs. E como já é de praxe, ele não esteve presente na cerimônia para receber a estatueta. Aliás, a única vez que ele participou de uma cerimônia do Oscar foi em 2001, ocasião na qual ele introduziu um clipe em homenagem à cidade de Nova York. E quando o assunto são as indicações, Allen ostenta o recorde absoluto de 16 lembranças da Academia, isso levando em conta apenas a categoria de roteiro, e sempre roteiro original. Have you heard from Hemingway? Oh, they've been back for days now. The trip didn't work out. I knew they wouldn't hit it off. It's over with Picasso, too. Oh, no. She's at Dérault by herself. By herself? Oh, one of those crazy surrealist painters is getting married. They're doing it up there. She'll be glad to see you. Charmoso, agradável, bonito e bem acabado. Meia-Noite em Paris exala refino e bom gosto, entregando uma das experiências cinematográficas mais singulares de 2011. Sem ser pedante ou pretensioso, o roteiro acompanha o processo de autoconhecimento de um protagonista em crise que se reencontra depois de perceber que é tão humano quanto os seus ídolos. I dropped in on you the same way we're dropping in on the 1890s. You did? I was trying to escape my present the same way you're trying to escape yours to a golden age. E agora eu gostaria de saber de você aí que me assiste. Qual é a sua opinião sobre Meia-Noite em Paris? É um dos seus filmes preferidos do Woody Allen? Deixe o seu ponto de vista aqui nos comentários. Dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e confira também o nosso programa exclusivo de membros. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar em 2011. E a próxima sessão vai trazer nada menos do que o grande vencedor daquela cerimônia, O Artista. Tá imperdível e eu te espero aqui.